Boa tarde, pessoal. Aqui é o Bispo Enoque, da Igreja Episcopal Anglicana, e é um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui, nesse terceiro vídeo da nossa série, Teologia Sistemática. Eu quero aqui nesse vídeo fazer um tributo a dois homens que eu considero como meus grandes heróis. Eu estou falando humanamente, não estou falando aqui biblicamente, nem espiritualmente, nós estamos humanamente falando. Dois homens que eu considero meus dois heróis. Um é o bispo Adriel de Souza Maia. Foi bispo da 4ª região da Igreja Metodista, a metodista tradicional, né, porque tem a metodista wesleyana também, a metodista, e na 4ª região eclesiástica. Foi meu bispo durante muitos anos. E eu estou escrevendo um livro agora chamado O Episcopado. E porque eu vejo que há uma carência muito grande na língua portuguesa de livros sobre episcopado. Encontrei apenas um livro sobre episcopado, que foi escrito pela editora Paulinos, ou a editora Paulus, que trata sobre o presbiterado e episcopado na igreja primitiva. Mas dentro das igrejas históricas, protestantes, evangélicas, não existe material sério, teológico, sobre episcopado. Então, no primeiro capítulo desse livro meu, o bispo Adriel nem sabe disso ainda, talvez ele fique sabendo agora através desse vídeo. Primeiro capítulo eu faço um tributo ao bispo Adriel. O primeiro capítulo é Minha Experiência no Episcopado. Então eu já estou fazendo aqui uma prévia do lançamento do livro, ou seja, uma resenha do primeiro capítulo do livro. Então o livro já está no finalzinho do primeiro capítulo. No primeiro capítulo eu trabalho essa questão. O primeiro capítulo tem como tema Minha Experiência no Episcopado, que na verdade é um tributo ao bispo Adriel. E o primeiro tópico do capítulo 1, eu abordo o bispo como sendo o mantenedor da conexidade da igreja. Aí eu trabalho ali a capacidade que o bispo Adriel tinha, e tem, né? Eu digo tinha, que eu falo no período que ele foi meu bispo, de administrar a 4ª região eclesiástica numa época em que dentro da igreja metodista, e outras igrejas também, mas eu estou colocando a igreja metodista, que é o caso que eu conheço, que eu participei. Dentro da igreja metodista, nós tínhamos 3 linhas, 3 tendências teológicas. Nós tínhamos pastores de tendência carismática, que criaram o Ministério de Oração Coração Cido Moca. Na época, esse ministério era formado pelo reverendo José Ponte Sobrinho, reverendo Lauro da Cruz Reis, reverendo Osman, Antônio Lutero, Eros Teófilo Costa. Esse ministério foi e tem sido uma bênção na vida da igreja metodista, formado de homens, pastores e pastoras, né, presbíteros e presbíteras, homens e mulheres de oração, de vida consagrada a Deus. Eu abordo isso no capítulo 1 do livro. Homens que promoviam os encontros de avivamento, os encontros de oração, e homens que eu poderia dizer dos quais o mundo não era digno, fazendo minhas palavras do autor de Hebreus. Homens com quem eu convivi, com quem eu aprendi muito também. Dentre eles, o reverendo José Ponte Sobrinho, que eu tenho muita admiração por ele. Havia uma outra tendência teológica da igreja metodista também, que era a tendência progressista. A tendência progressista era a tendência da teologia da libertação, onde nós encontrávamos na ativa os grandes presbíteros da igreja, os grandes pensadores, reverendo Wesley Clay Peixoto, que eu considero, na minha opinião, um dos melhores biblistas do Brasil. Respeito muito os biblistas que publicam pela Paulus, pela Vozes, né? Não vou aqui citar nomes, mas para mim o reverendo Wesley Clay Peixoto está entre os melhores biblistas da América Latina. Tive a oportunidade de conhecê-lo, e no tempo em que passei no seminário Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior, em Belo Horizonte, ali na Rua Tupis, seminário metodista, quando eu estudei lá, o reverendo Wesley Clay, o reitor, ele lecionava hebraico. E nessa ocasião, tive como professor de teologia sistemática também o reverendo Vasni Cândido de Andrade, que foi meu professor também de teologia do metodismo, história do metodismo. O reverendo Vasni não era aquela pessoa da linha de frente entre os presbíteros progressistas ou líder de pastoral, mas ele, com a sua simplicidade, a sua humildade e sabedoria, ele conseguiu também contribuir para que fosse formada uma nova geração de pensadores que iam para São Bernardo do Campo, São Paulo, Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade de Teologia de Ruth Ramos, vários colegas, Maurício Ramaldes, que é meu amigo até hoje ainda, enfim, a Blanches, que hoje é professora na Faculdade de Teologia, foi minha colega também, e outras pessoas, Adriana, Walter de Patinga. Então, reverendo Vasni Cândido de Andrade, presbítero Vasni, ele
tinha essa capacidade de, com sua simplicidade e humildade, dar esse know-how para esse pessoal que, né, em seguida foi para São Paulo. E dentre os pastores progressistas, nós tínhamos também o reverendo Lúcio Mendonça Fonseca, eu não poderia deixar de lado o nome dele aqui, um grande amigo que eu tenho, trabalhou em Altamira, no Pará, um homem que tem um coração do tamanho do mundo. Se ele pudesse tirar o coração dele e transformar em ouro para tornar todo mundo feliz, ele faria. Eu tenho uma admiração, quando eu falo no reverendo Lúcio, eu sinto entalado, às vezes me dá vontade de chorar. Dado-se o carinho, o respeito que eu tenho pelo reverendo Lúcio, que trabalhou em várias pastorais da igreja, na Comissão de Justiça da Igreja Metodista, é meu amigo pessoal, né? Pessoa que frequenta a minha casa e hoje está em Governador Valadares, uma pessoa que eu considero um patrimônio vivo da Igreja Metodista. Eu acho que quando o Senhor Deus chamar o reverendo Lúcio, vai ficar uma lacuna na Igreja Metodista que talvez não será preenchida por outro do naipe dele, né? E aí eu poderia citar aqui o reverendo Jaider, enfim, vários colegas, João Marcos, que ele estava na Pastoral de Sem Terra, reverendo Antônio Gomides, Eustáquio Gomides, trabalhava na Pastoral Carcerária, com quem eu tive a oportunidade de conviver na Pastoral Carcerária também, reverenda Débora Blanc, uma pessoa, reverendo Gomides, reverenda Débora, são duas pessoas também que, sabe, dispensa qualquer comentário, são pessoas que o coração da gente se enche de júbilo só de citar o nome dessas pessoas, pela humanidade que tem no coração dessas pessoas. E tinha uma linha, então esses eram os pastores da tendência progressista, da teologia da libertação. E tinha os pastores mais tradicionais, que era a terceira via teológica, terceiro viés teológico que havia na Igreja Metodista, representado pelo reverendo Cláudio Valverde, reverendo Olívio Dutra Andrade, que foi meu professor de poimênica também, e na linha mais progressista, não posso esquecer o nome da reverenda Zélia, foi minha professora de inologia, de liturgia, no Seminário Metodista da Rua Tupis, em Belo Horizonte. Então, esse pessoal do tradicional, o reverendo Cláudio, o reverendo Olívio, tínhamos outros colegas também, eles tinham aquele viés mais tradicional, eles não eram nem da ala progressista, nem da ala também carismática. Mas é interessante como o bispo Adriel transitava no meio desses pastores, desses presbíteros, dos encontros, os encontros do Moca, os encontros das pastorais progressistas, combate ao racismo, dos pastores que trabalhavam mais a questão tradicional da igreja. O bispo Adriel tinha uma capacidade de transitar no meio desses pastores, desses movimentos que haviam na igreja, querido e amado por todos. Algumas vezes nos corredores dos concílios regionais, ali no Isabela Hendricks ou em Cataguases, enfim, onde nós tínhamos, às vezes se encontrava um colega ou outro criticando o bispo Adriel, dizendo que ele ficava em cima do muro, que ele não tomava partido, mas no meu coração eu sabia e sempre entendi a postura do bispo Adriel. O bispo Adriel era aquele homem que ele não tinha rosto de carismático, ele não tinha rosto tradicional, ele não tinha rosto progressista, ele tinha rosto de pastor. O bispo Adriel, ele era pastor dos pastores progressistas, pastor dos pastores tradicionais e pastor dos pastores carismáticos. Transitava muito bem, nesse sentido ele mantinha a conexidade da igreja. O capítulo 1 do meu livro, que está com a parte da resenha, né? A resenha do livro. Então no capítulo 1 eu abordo tudo isso aí, essa capacidade que o bispo Adriel tinha de transitar, de ser pastor, de dialogar, de promover a unidade da igreja na diversidade, em tempos que surgiam diversas pastorais, entre elas 12 ministérios, pastoral de movimento carismático. O bispo Adriel ele transitava e tinha todo esse know-how, essa capacidade. Então o capítulo 1 do meu livro do Episcopado, ele trata o bispo como mantenedor da conexidade da igreja. E eu presto um tributo ao bispo Adriel em todo o capítulo 1, que no ponto 1 trata dessa questão. E no ponto 2 eu abordo ao bispo como promotor de sociabilidade, né, e de amabilidade. Aí eu abordo o aspecto, né, da nossa convivência com o bispo Adriel, nos encontros ministeriais regionais de Belo Horizonte, na fazendinha do Isabela Hendricks, quando ele era goleiro, nas peladinhas que a gente brincava lá, e a alegria dele em conviver com todo mundo, aquele amor. O bispo Adriel sabia ser irmão, sabia ser pai, sabia ser amigo, sabia dar bronca com carinho, sabia jogar para cima, né? E não me esqueço de uma época também que ele, passeando na minha casa em Raul Soares, fomos para uma roça, matamos um porco, né? E fritamos lá na roça. Então, enfim, todo esse aspecto social que ele tinha, não só comigo, mas com todos os colegas também. Não posso me esquecer aqui da linha carismática do reverendo Aladir Raimundo, que era um pastor brincalhão no meio dos pastores, deve estar hoje jubilado, amável, carinhoso. O pastor Aladir, ele era a alegria dos concílios regionais, era a alegria dos ministeriais regionais. Enfim, fala dessas coisas aqui. Não posso me esquecer da reverenda Irã Lumeu,
né, que estava aí nessa linha mais tradicional. Reverendo Ayran, eu acho que é muito fácil falar da Reverenda Ayran. Quando você pensa em um pastor que é um pastor amável, carinhoso, que ama a igreja, que veste a camisa da igreja, que tem igreja no coração, né? A Reverenda Ayran, ela foi uma episcopisa, ela foi uma bispa, sem nunca ter sido eleito bispo ou bispa. Nas comissões ministeriais regionais, né? Sempre dura, sempre firme, né? Inclusive eu fui, na época, aspirante ao presbiterado da igreja, enquanto ela era da comissão ministerial regional, me deu puxões de orelha com amor, com carinho. Eu posso dizer aqui, de público, que muito do que eu sei hoje eu devo também à Reverenda Ayran. Então essa primeira pessoa que eu queria enfocar aqui, o Bispo Adriel, não vou tomar muito tempo na segunda pessoa, porque depois posso gravar até um vídeo sobre essa pessoa. É o Reverendo Adão Carlos do Nascimento, né? Foi diretor do Seminário Presbiteriano de Campinas e foi meu pastor também. Porque hoje, como bispo anglicano, eu trago comigo o currículo de ter sido pastor metodista por cerca de 13 anos e pastor presbiteriano por cerca de 13 anos. Então, 26 anos aí transitando entre metodistas e presbiterianos, né? Quando eu pude formar minha convicção teológica, né? Então hoje eu posso dizer, se sou calvinista ou arminiano, pela experiência de ter pastoreado na igreja metodista 13 anos, cerca de 13 anos, e na igreja presbiteriana do Brasil por cerca de 13 anos. Então 26 anos em duas das igrejas que eu mais amo, que eu considero referência mundial de igreja. Essas duas igrejas juntas me fizeram um episcopal anglicano. E já cerca de uns 4 anos, né, já militando junto à igreja episcopal anglicana, ligada ao Chile, arcebispo Patrício Viveiros Robles, que é o meu arcebispo, estando aqui na diocese do Divino Espírito Santo, apacentando aqui vários pastores hoje, trago comigo toda essa experiência. E no próximo vídeo, quero estar falando um pouquinho mais sobre as aulas de teologia sistemática ministradas pelo reverendo Vasni Cândido de Andrade, né? Quero falar aqui sobre como eu aprendi teologia sistemática, também convivendo com o reverendo Lúcio, com o reverendo Ayran, com todos esses colegas de ministério, como eles foram professores sem usar o quadro comigo muitas vezes, mas conversando numa mesa, tomando um café, né? Não posso me esquecer também dos encontros que tive com o bispo Moacir, muitas vezes nos ministeriais regionais, a gente ali na mesa, tomando o nosso café da manhã. Às vezes eu tinha o privilégio de ter o bispo Moacir comigo na mesa, né? Bispo Robson Cavalcante, da Igreja Episcopal Anglicana, a pessoa com quem tive a oportunidade de conversar muitas vezes, também aprendi muito com ele em Feira de Santana, Recife também. Então, enfim, aqui fica a minha alegria. Não posso deixar de prestar meu tributo também ao reverendo Ducan Alexandre Haile, né? Professor por muitos anos na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Com quem tive a oportunidade de fazer um curso numa semana wesleyana de Wesley e sua Bíblia, que culminou com um livro de autoria do reverendo Ducan Alexandre Haile. A ele também um tributo aqui por tudo que ele representou na igreja metodista. Um beijo no coração de vocês, um beijo do Bispo Enoque, aqueles que eu aprendi a amar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, né, de clicar aqui no inscrever, deixe um like também aqui e ative o sininho, para que sempre que surgir um vídeo novo, você possa ser comunicado disso. Então, lembrando você 3 coisas. Primeiro, deixe um like, né, um gostei, para que o YouTube também tome conhecimento que você gostou desse vídeo. Deixe um joinha lá. E depois clique em inscrever, se inscrever no canal e no sininho, para você ser avisado sempre que nós tivermos um vídeo novo. Beijo!